Olá, prezados seguidores. Meu nome é Deusimar, eu sou um dos diretores do Movimento Direita JF. Estamos retornando, né? Em épocas anteriores nós falamos sobre... futuramente a gente está interferindo em alguns aspectos nesse ano de 2020, né? É um ano importante, né? Um ano que está até acontecendo muitas coisas, né? Que nem imaginávamos acontecer, né? A vida vai nos dando experiências significativas, né? Então, o que acontece, né? Vamos estar só fazendo um pequeno resumo para a gente entender muitas coisas que nós vamos falar daqui para frente. O Movimento Direita JF, né, tem uma sigla, né? Temos seguidores de outras cidades que às vezes ficam um pouco curiosos ou fazem algumas perguntas, mas só explicando, né? O JF refere-se à cidade de Juiz de Fora. Sim, o Movimento Direita JF é um movimento, né, criado em Juiz de Fora, foi fundado no dia 5 de outubro de 2016 e é um movimento limitado à sua ação em Juiz de Fora. Nossa atuação é na cidade de Juiz de Fora. Então veja bem, não que as questões que ocorrem em Minas Gerais ou até no Brasil, né, eventos nacionais, nós ignoramos. Não, nós damos importância também, porque afeta a nossa cidade como afeta o país inteiro, né? Mas o nosso foco principal é Juiz de Fora. E é nesse período que a gente tem toda uma série de situações para a gente estar trabalhando. Nós estamos num ano em que é um ano eleitoral, né? Eleições municipais. Então, todo o processo de eleições, você tem a possibilidade de fazer alteração, né? Fazer mudanças, né? Na política atual, né? Quem sabe, e alterá-la para um outro modelo, né? Um outro caminho, né? E ao longo do tempo, isso sempre aconteceu, gente. A alternância é um fator normal e natural, né? Nós não temos que ficar presos ou fixos a um único modelo, né? Seja de política ou de filosofia política. É possível fazer alterações. E o mundo está vivendo um processo, né, em que o conservadorismo, né, e o próprio liberalismo, né, quer dizer, práticas conservadoras e práticas liberais, estão se levantando e estão se realmente retornando aos seus lugares. Vejam bem, muito se falava no passado que o progressismo, né, e as ideologias de esquerda beneficiariam as pessoas, que seriam ideologias, né, encabeçadas, né, para um olhar para o ser humano, mas os resultados não foram esses. Ao longo do tempo, esse pequeno experimento, né, para alguns países foi pequeno, para outros foi maiores, para outros ainda estão vivendo, foram mudanças que não vieram trazer resultados positivos. O Brasil também passou por essa experiência. E é natural que as pessoas alterem isso, mudem. E o conservadorismo está aí. O conservadorismo está sendo relembrado como um modelo, tanto o conservadorismo quanto o liberalismo também, né? Como um modelo que sempre retornou resultados positivos, resultados de crescimento econômico, de liberdades individuais sendo preservadas, de aspectos relacionados à inovação, ao empreendedorismo e a uma ampla gama de soluções e tecnologias que colocou, né, a humanidade num patamar muito acima em relação aos nossos antepassados, né? Antigamente, né, isso se a gente fizer uma olhada, né, em períodos anteriores a 200 anos atrás, quando nós não tínhamos o capitalismo liberal, né, e o livre mercado, o mundo vivia modelos de escassez. As regiões, né, do planeta viviam modelos de escassez. Era muito comum que a pequena produção não atendia a ampla maioria das pessoas. Então, os pequenos produtos, né, melhores que fossem produzidos, o seu preço era elevado. Então, realmente só beneficiava as classes mais abastadas. Mas, graças ao capitalismo, isso modificou. Nós tivemos uma produção em massa, crescimento da indústria, o trabalho assalariado. Então, o uso de mão de obra escrava perdeu a sua importância. Era melhor o trabalho assalariado e as pessoas começaram a contribuir com as suas ideias, começou a surgir inovação, propostas novas de mercado, modelos novos de serviço e também produtos. E ao mesmo tempo que isso contribuiu, o que isso resultou?
numa produção em massa, que nós já falamos, ganho de escala e preços mais baratos. Isso é um modelo, um pequeno resumo do que toda essa projeção tornou. O capitalismo liberal e o livre mercado são ambientes que realmente retornam resultados significativos e positivos. Isso é verificado na prática, isso não é mera ideologia. Isso pode ser olhado e visto com toda a sua projeção ao longo do tempo. A humanidade ela tem hoje um modelo de vida muito superior se a gente for olhar ao modelo de vida dos nossos antepassados. Tudo isso graças ao capitalismo liberal. O mundo talvez poderia estar até melhor do que agora se a gente não tivesse esses desencontros, né? Essas apostas em ideologias que não retornam resultados positivos. Mas a experiência humana, né, ela vai trabalhando com essas questões. E nas eleições podemos mudar, né, a questão de Juiz de Fora para um modelo conservador, quem sabe um modelo liberal, né, no campo econômico. E o movimento tem essa projeção. O movimento é feito, né, ele trabalha com foco na cidade de Juiz de Fora. Nós temos uma diretoria hoje formada de 5 diretores. Nós não ganhamos salários, é importante até ratificar isso, vou deixar isso bem claro. O nosso movimento, né, os diretores, nós trabalhamos voluntariamente, cada um na sua área, na sua contribuição, né? Nós temos uma parte do nosso tempo que é doado para o movimento, né? Qual seria o lucro do movimento? O lucro é a projeção do conhecimento conservador e liberal. É isso que é o nosso lucro. Quanto mais pessoas entenderem, melhor os resultados teremos. As pessoas poderão refletir melhor, seja nas eleições, né, seja nas propostas, seja nas ideias, elas poderão ter decisões de valor nesse quesito. É esse o objetivo do movimento. O movimento não tem um objetivo puramente de colocar candidato ou não. Não é esse o objetivo central. O movimento, o objetivo dele, nossa proposta de valor é essa, né? Influenciar pessoas. Essa é a nossa proposta, influenciar pessoas com conhecimentos conservadores e liberais econômicos. Então veja bem, o movimento Direita JF, ele pode tomar decisões de fazer apoios, contemplar apoios a políticos ou não. Isso é uma questão que é decidida em reunião, né? E nossa diretoria decide isso. Essa diretoria hoje ela é composta por 5 diretores. Já teve momentos que nós tínhamos mais, diminuiu, e ela muda conforme o tempo. Alguns pedem para sair porque vão trabalhar fora, vão trabalhar em outra localidade ou assumem outros compromissos que realmente as dificultam de dar certas atenções. É perfeitamente conversado isso, não há nada de errado, ela pode ser alterada, esse é o detalhe. E outro fator também que é bom a gente estar informando para todos, que o nosso movimento não trabalha com verba pública, isso é interessante, mas o movimento precisa de recurso, certo? Precisamos de comprar algum material, seja uma caixa de som, qualquer coisa que seja papel, seja ferramenta, alguma coisa, materiais mesmo, nós precisamos, e isso é feito através de doações voluntárias, doações livres e espontâneas. Nós não aceitamos dinheiro público, dinheiro de partido político, nós não aceitamos, mas recurso que vem de pessoas comuns, espontâneas, ou até de empresas privadas, são bem-vindos, a gente aceita, tá? E deixar isso bem claro. Então, verba pública não é, até porque nós somos conservadores, né? E há pessoas liberais no nosso meio, para que a gente ia fazer uso de verba pública? Para que a gente ficaria num parasitismo? Aí a gente seria meramente igual a outros movimentos de esquerda que vivem colado com partidos políticos, que vivem colados com verba pública, praticamente sendo uma espécie de parasita, né, estatal. Não é isso o nosso objetivo. Então, o movimento tem essas características. Deixar bem claro também que, assim, o apoio, caso ele seja dado para algum candidato, algum político, esse apoio, gente, ele é feito de acordo com o alinhamento de ideias, né, de propostas. Isso é a parte essencial. É interessante isso. A gente não pensa em dar em apoio porque é amiguinho do fulano. Não. Isso aí não é. Esse diretor nosso, a gente daria sempre apoio, no caso ele fosse um candidato? Depende muito. Depende também da natureza de proposta desse diretor.
Vocês estão entendendo a clareza? O movimento segue essa linha, essa conduta é a nossa conduta. E assim, foi decidido em 2018 nós darmos apoio a 4 candidatos políticos. Em 2018 houve essa decisão. O primeiro era o presidente da República, Jair Bolsonaro. O segundo era o governador, o candidato a governador, Romeu Zema, que ambos foram eleitos. E houve 2 outros nomes ao Senado que nós apoiamos. Um foi o Rodrigo Paiva, do Partido Novo, e outro foi o Diniz Pinheiro, que foi conselho do Jair Bolsonaro. O Bolsonaro estava apoiando o Diniz Pinheiro, então nós decidimos apoiar esses 2. Somente apoiamos 4 candidatos em 2018. Decidimos não apoiar nomes de deputado, né? Decidimos isso. E aí a gente deixou um leque aberto. Olhe, avalie, né? Você, eleitor, avalie o candidato. Olhe, converse com ele, mas dê preferência ao regionalismo, que esse foi a nossa contribuição. Até porque o modelo do Brasil é um modelo em que ainda não é um federalismo. Não existe o pacto federativo. Então, hoje, um político eleito, né, seja ele deputado, federal ou estadual, ele fará o retorno dos impostos, né, que são arrecadados aqui e são direcionados para Brasília, a maior parte. Então ele fará o retorno de emendas parlamentares. Então qual que é o nosso foco, né, Juiz de Fora? Então por isso foi feito o regionalismo. E deixamos isso para que as pessoas fizessem. Infelizmente nós vimos que muitos eleitores não votaram em nomes conservadores e em nomes liberais para deputados. Infelizmente. Então, é uma situação que a gente refletiu ao longo do tempo. Nas eleições agora, o modelo é diferente. Agora nós votaremos em candidatos municipais para ocupar tanto o legislativo quanto a prefeitura. E aí é que está. Vai ter apoio ou não? Sim, vamos ter apoio. Vamos apoiar. Vamos apoiar. Então o movimento vai contemplar um apoio. Tem que nos entender isso. Esse apoio foi feito da mesma forma que falamos anteriormente, olhando os nomes, fazendo uma seletiva. E o movimento tem uma história para fazer isso. Nosso movimento foi fundado no dia 5 de outubro de 2016. Nós já atuamos na Câmara Municipal, já vimos os problemas, já debatemos, defendemos propostas para a educação, propostas que defendiam a família e até propostas no campo econômico. Quantas vezes fomos na Câmara para defender a liberdade dos aplicativos, né, de mobilidade. Também para orientar vereadores a não votarem em propostas de fechamento da economia, né? Questões que se criava, né, na cabeça de alguns políticos populistas que temos aqui na cidade e que nós conversamos para não votar isso, para não aprovar, né? Infelizmente, em alguns casos tivemos sucesso, em outros não. Né? Infelizmente isso acontece, gente. Nós temos hoje uma Câmara Municipal progressista em Juiz de Fora. E isso pode mudar, isso tem que mudar. Né? Mas o que nós vamos falar é da história. O movimento atuou na época das eleições, fizemos campanha para o presidente Bolsonaro e também campanha para o governador Romeu Zema. Gratuitamente e voluntariamente. Os esforços foram no sentido de mudança. Ninguém aqui ganhou nada por isso. Foi nesse sentido. E agora? O ano de 2020 é um ano que realmente nos trouxe muitas surpresas, como nós falamos, né? Estamos vivendo experiências novas que as gerações atuais não viveram, né? Alguns antepassados nossos, né? Avós já viveram problemas de pandemia, né? E, gente, isso tudo vai ocorrer, a gente não tem que ficar desesperado. O curso do tempo segue, as experiências são vividas e certamente elas vão nos trazer o que falar para as gerações posteriores. Isso é importante. Se a gente não tiver experiência, o que é o conservadorismo? Né? Não é aquilo que os nossos antepassados falam, viveram, experimentaram? Né? Quais os resultados positivos? O conservadorismo é feito disso, de heranças, né? De tradições lá dos nossos antepassados. E o liberalismo? O liberalismo ele é feito também um pouco disso. O liberalismo já tem uma projeção mais científica, né? No campo de estudos econômicos, né? Que é a ética de mercado. Tranquilo, gente, não há discussão em torno disso, porque também acaba
indo no mesmo paralelo similar. Não há contradições. Existem pequenas diferenças entre conservadores e liberais, mas eles conseguem manter um diálogo. Ambos conseguem manter, ou perdendo algum campo ou ganhando algum campo. Ambos conseguem trabalhar juntos e aferir resultados melhores. Então vejam bem, fizemos reuniões na nossa diretoria sobre essa questão, né? Poderíamos decidir em não contemplar apoio, mas decidimos contemplar. Mas não é somente o apoio feito unicamente com a base de alinhamento. Nós temos que ter mais aferições, nós temos que olhar o perfil, temos que fazer muitos trabalhos. Isso começou a ser feito em meados de 2019, porque é a realidade de Juiz de Fora, a realidade política de Juiz de Fora. A gente não tem que inventar as coisas. A realidade política de Juiz de Fora é uma, conforme a realidade política até de uma cidade perto aqui da nossa, que é Barbacena, a realidade política lá é completamente diferente daqui. E se a gente andar por outras cidades do país, nós teremos realidades políticas diferentes entre elas. Então, isso é importante para a gente saber qual o ambiente que a gente está atuando. Ele pode mudar, pode alterar, ele permite alteração, né? Quais são as projeções de nomes? Porque um nome para o executivo municipal não é um nome simplesmente criado do nada. Ele tem que ter alguma coisa lá para trás. Ele tem que ter feito alguma coisa. Ele tem que ter um conhecimento, tanto do público, particular, experiência. Tem que ter vários aspectos complexos. O candidato a vereador também tem que ter. Então, tudo isso a gente foi conversando dentro da nossa diretoria. E foram reuniões, foram trabalhos, foram diálogos feitos assim, demoradamente, morosamente, porque é necessário até mesmo uma clareza para a gente entender todos os detalhes e parâmetros. É possível que a gente não consiga absorver todos eles, a gente é limitado, nós seres humanos somos limitados, né? Mas como equipe, a nossa diretoria trabalha nessa ideia. Nenhum diretor quer ficar acima do outro, não existe isso. Cada um tem a sua área específica, tem a nossa área jurídica que nos dá provimento. Então, o que ele nos orienta, nós temos que seguir, né? Para a saúde do movimento, para a saúde melhor de decisões. A mesma coisa, seja na área de marketing, seja na área de produção. Nós temos um diretor de produção e logística. Sim, ele cria ideias e essas ideias são trabalhadas. E também na área de marketing. E a minha área, que é a área de gestão, né? Nessa parte também todos nós damos essa contribuição, ninguém recebe salário, fazemos isso. Então a nossa diretoria consegue trabalhar nesse propósito, um propósito de equipe. Talvez em outros lugares não tenham esse mesmo modelo, esse mesmo formato. Mas a gente, ao longo do tempo, vimos que esse era o caminho, porque tudo é feito de forma voluntária, não há como um ou outro querer mandar. Né? Nós temos votações internas, temos estudos, temos discussões internas de pautas para a gente conseguir o quanto mais informações, né? Para a gente depois poder decidir. É assim que o modelo é feito, é assim que a gente segue. E decidimos contemplar apoios. E aí que está o detalhe. O apoio ele é feito baseado nesse alinhamento, toda uma questão de condução, e também esse apoio não existe essa ideia de troca ou barganha. Isso é um detalhe importante. A única coisa que nós exigimos é que aquelas propostas e ideias tenham competência, tenham capacidade de serem aplicadas, né? Seja qual for a ideia que o pré-candidato tenha, o nível de estudo que nós fazemos é a viabilidade dessa ideia e se ela é positiva. Aí, vejam bem, a gente andou estruturando estratégias para essas eleições. E essas estratégias são duas, são diferentes, né? Uma para o nome à prefeitura e outra para o nome à vereança. Futuramente nós vamos estar falando nos nomes à vereança que a gente decidiu apoiar. E já existe isso. Mas a gente tem uma situação. Ouvimos também profissionais da área, né? Vamos dizer, agências de marketing político e marqueteiros. Fizemos todo esse trabalho. Olha, é um trabalho cansativo, porque cada agência tem uma forma de trabalhar, uma forma de captar, né? Uma forma de até mesmo de conversar, porque nem todas vão falar tudo, né? E é normal, a gente respeita esse trabalho. O que nós queremos é provimento de informações que podemos trabalhar. E tivemos sim, tivemos. Não foi algo fácil, né? Foi algo bem trabalhoso e moroso. Graças a Deus que foi assim também,
né? Porque isso deu mais riqueza de conteúdo. E o movimento tomou decisões importantes nesse caminho. Eu estou deixando algo bem claro para todos aqui, porque nós já temos um nome apoiado para a prefeitura. Nós já até anunciamos, né? Foi no dia 7 de maio de 2020, colocamos em pauta, né, o nome que nós iríamos apoiar para a prefeitura, que é o nome de Aloysio Penido, né? Ele está afiliado ao PTC. Hoje ele é pré-candidato, certo? E agora, fica aquela pergunta, e os nomes à vereança? Sim, iremos ter nomes à vereança. Estaremos falando sobre isso, até mesmo os critérios que nós utilizamos, porque o critério, as estratégias, todas montadas para apoiar o nome à prefeitura foram um determinado tipo, né, um conjunto, e as que foram utilizadas para a vereança foram também um outro conjunto. Até mesmo a quantidade de apoios, né? Vários conselhos recebemos. Vocês têm que ter um número específico de uma quantidade de apoio. Não pode ser algo muito grande, né? Porque isso traria diferentes problemas, né? E também não pode ser algo muito pequeno, né? Então o movimento tem uma ideia, uma proposta de nós fazermos que a direita ocupe a condução da cidade no campo político. Porque todos os outros modelos, que são modelos puramente progressistas, entregaram Juiz de Fora no estado que hoje ela está, né? Nós tivemos um prefeito visionário, né, que foi o Francisco Antônio de Melo Reis, que realmente trouxe uma mudança brusca na cidade, uma mudança positiva. Mas, posterior a ele, não houve quadros significativos. Um ou outro caso pequeno, mesmo assim, não é algo muito significativo. E Juiz de Fora já passou anos, já passou vários mandatos seguidos, sucessivos. Nós temos problemas seríssimos em diferentes áreas na prefeitura que os progressistas apenas pioram os problemas, né? Se a gente for abrir muito campo, a gente vai esticar muito esse vídeo, tá? Mas o que nós queremos dizer é o seguinte: todas essas áreas já foram monitoradas pelo nosso movimento e conversamos com alguns pré-candidatos à prefeitura. Mas, infelizmente, vários deles não trouxeram substancial. Então, nós colocamos no primeiro turno um nome que a gente está apoiando, que é o Aloysio Penido. E poderemos agora anunciar os nomes à vereança que nós iremos apoiar. Ok? Nós iremos apoiar, na verdade, 6 nomes à vereança. Esse foi a numeração, o número básico. Ah, mas a gente precisa de uma maioria na Câmara. Sim, necessitamos de uma maioria. A maioria simples, né? Nossa Câmara Municipal tem 19 cadeiras. Então, a maioria simples, né? Maioria simples que eu falo para aprovação de projetos de interesse, seria 10, certo? Mas uns foram aconselhados a não fazer um número de 10. Desejávamos. Esses conselhos vieram de várias agências de marketing e de profissionais de longa margem de experiência nesse campo político, sabe? Então, assim, não é uma chapa, é uma lista enxuta de apoios que tem um critério não para campanha, ela tem um critério para orientação, apenas isso, orientativa. Então, são nomes que nós fizemos esse apanho. Sabemos que o número de candidatos à vereança é muito grande, realmente muitos nós não conseguimos olhar todos, nós temos que assumir essa realidade, mas aqueles que tivemos uma aferição e pudemos selecionar, eles estarão nessa lista, certo? E serão 6. Em breve a gente vai estar anunciando nas nossas redes externas, né? Porque quem nos acompanha dentro do grupo de WhatsApp já está ciente, porque já foi falado lá. Mas nas redes externas não foi comunicado a público. Iremos comunicar como movimento. Isso é apoio, ninguém está aqui falando de voto, deixando bem claro. Isso aqui não é campanha, nós não estamos em período de campanha, mas nós estamos determinando apoios. Existem diferentes apoios que são construídos ao longo, né, de um ano em que seja eleitoral, né? Esses apoios são determinados, são trabalhados, são escolhidos. O nosso movimento está fazendo a sua parte. Então, nós temos uma responsabilidade perante os nossos seguidores, porque essas escolhas elas foram feitas com esse compromisso. Em breve nós estaremos colocando diante de todos os nomes que nós estaremos apoiando a vereança, ok?
Eu agradeço a atenção de todos, espero que seja bem entendido esse vídeo. Estaremos abertos para ouvir vocês e aguardem, porque não demoraremos muito a estar apresentando os nomes, ok? Muito obrigado e uma ótima tarde no dia de hoje.